Olá pessoal, boa noite. Hoje é o 13º dia de 21 dias. Hoje vamos tentar gravar com essa bebezinha aqui, tá bonitinha. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o livro, né? 1 Samuel 28 e é mais sobre Saul hoje. O tema vai ser sobre inveja. Acho que todo mundo já deve ter visto alguma pregação sobre algo sobre Saul, sobre Davi, sobre Samuel. Para mim, um dos maiores profetas foi Samuel. Já o início, né, da gestação ali, quando a mãe já não podia gestar e Deus permite, já é um milagre. Então, para mim, um dos melhores profetas, Samuel, Isaías e Eliseu. Os três juntos, para mim, são os melhores do Velho Testamento. Enfim, pessoal, vamos dar início, né, para o vídeo não ficar muito longo e esperar que o Espírito Santo conduza a gente, nos dando inteligência e sabedoria. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te pedir que o Espírito Santo nesta noite, nesse momento, revela aos nossos corações, nos dando sabedoria, entendimento da Tua Palavra, que possamos meditar na Tua Palavra conforme a necessidade de cada um. Que essa semente seja colocada nos nossos corações e que floresça, Pai, como a Tua Palavra diz, o Senhor é luz. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, eu fiz as minhas anotações aqui, algumas vezes eu dou uma esquecida, né? Todo mundo sabe que eu tô passando pelo aquele pós-parto, então é queda de cabelo, é estresse, é esquecimento, tudo isso faz parte. O texto, pessoal, ele é bem comprido, é longo, né? São quase 3 páginas. E aqui, Samuel já está morto no livro, né? Já partiu. E o povo gostava tanto de Samuel era tão amado, respeitado, que quando ele morreu, as pessoas ficaram muito tristes. A Bíblia fala assim, ó. E Samuel já era morto, e toda Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era o vento, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os seus encantadores. Pessoal, Saul, eu não marquei aqui o livro na Bíblia, mas eu tenho certeza que todos vocês já sabem, né? Saul foi levantado por Deus. O pessoal clamava, né? Antigamente tinha só os profetas, e eles era era eles que falavam com Deus e Deus mandava para eles a mensagem e eles passavam pro povo, né? Então naquela época não tinha reis ainda até então. Eram os profetas que eram a porta-chave ali, a porta-voz de Deus. Aí o que acontece? Quando o pessoal começa a clamar, queremos um rei, queremos um rei, Deus fala para eles, olha, vocês vão se arrepender. Até porque Deus já sabe o presente, o passado, o futuro, já sabe de todas as coisas. Mesmo assim, o povo é teimoso. Então foi lá, queremos um rei, Deus vai lá e escolhe Saul, que na época, até que ele no começo não aceitou muito bem, mas depois ele aceitou, foi o primeiro rei de Israel. Acho que é de Israel mesmo. Aí o que acontece? Saul era ali, Deus tudo que falava, né, dava todas as vitórias na mão dele contra os inimigos. Ele era protegido por Deus, ele era o escolhidinho, o queridinho na época, né? Aí Deus dá uma ordem pra ele. Fala pra ele que ele deveria ir em uma tal cidade, que eu não me lembro agora o nome da cidade. Eu só tô dando uma introdução pra gente entrar no contexto aqui. Então, aí nas minhas palavras, eu vou explicar mais ou menos o que eu entendi. Então, aí Samuel recebe uma ordem de Deus e Deus dá a ordem assim: você vai entrar na cidade, vai matar geral, todo mundo, criança, boi, bezerro, tudo. Não vai trazer nada, nem ouro, nem criança, nem bezerro, nem escravo, nem uma planta, nada. Você vai matar lá, vai largar tudo lá. Saul entra na cidade, mata o pessoal que tinha que ir lá pra matar e traz uns boizinhos, uns ouro, traz algumas coisas. E desde então, desse momento pra frente, Deus vira as costas pra ele, fala: a partir de hoje você já não é mais, né, o escolhido, você já não é mais. E aí Deus dá ordem a Samuel. Fala: Samuel, você vai ungir o novo rei de Israel. Então vai lá na casa, se eu não me engano. Então, pessoal,
Samuel é enviado à casa de Jessé e Deus fala, vai até lá, faz um sacrifício e tal, porque eu já escolhi um rei e tá lá na casa de Jessé. E aí Samuel chega lá, como vocês já sabem, passa o primeiro irmão, acho que é Abinalac. Não lembro os nomes, é difícil. Aí passa o primeiro irmão, aí Deus, Samuel fala, eles são todos fortes, destemido, forte, assim, bonitão, alto. Aí Jessé, chama fulano, aí passa. Aí Samuel, na verdade, ele até fala, esse aqui que vai ser rei, né? Grande, forte. E Deus, não, é esse. E Samuel ali com azeite esperando quem que ele ia, né? Poder santificar pro Senhor ali, passar o azeite na cabeça como rei. E aí passa todos os irmãos e ninguém. E aí Jessé fala, eu tenho um último filho, mas ele é pequenininho e tal. Aí vocês já sabem, Davi. Aí ele vai lá e unge Davi com o azeite e Davi é o escolhido. Até então, Saul já vem sendo atormentado por espíritos malignos, que vocês sabem que Davi toca a harpa e os espíritos saem de Saul. Mas onde a gente vai entrar no contexto sobre a inveja? Saul ali, por ter sido desobediente, Deus já tinha virado as costas para ele, já tinha escolhido um novo rei. E Saul já tava de olho, tipo, se levantar um outro aí a gente mata, porque eu não vou perder meu reinado não, vou ficar aqui. E aí Deus pega, faz tudo direitinho, né? Deus é perfeito. Vai lá onde Davi já tá treinado, já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, para proteger as ovelhas do pai dele, né? Que ele cuidava, ele era pastor. E é legal que Deus, a maioria deles, Moisés, pastor, fulano, pastor, Davi era pastor, todos eles cuidavam de ovelhas, porque Jesus também é o nosso pastor. Então a Bíblia tem disso, né? Enfim, aí Saul começa a ter um pouco de ciúmes. Quando chega lá a luta de Davi e Golias, o que acontece? Saul com medo, né? Não vai lá pra matar Golias, o pessoal tudo com medo. Davi, em nome de Deus aqui, vim pra resolver isso, aí mata. Quando Davi mata o Golias, o que acontece? As pessoas começam a gritar, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Nesse exato momento, entra a semente da inveja no coração de Saul. Nesse momento, por quê? O Saul já começa, ninguém nunca cantou essas músicas pra mim, ninguém fazia isso pra mim. É igual quando foi a eleição aqui no Brasil, todo mundo chamava o Bolsonaro de mito. Aí o Lula falou, ele é um mito, ninguém nunca me elogiou desse jeito, ninguém nunca falou que eu sou o salvador da nação, igual vocês falam dele. Aí eu lembrei desse fato, enfim, voltando aqui. Aí ele pega, morre de ciúmes de Davi e começa a perseguição. O tempo todo ele quer ali ir contra Davi, mas o que dá pra entender que a carne dele ali, o coração, ele não tinha algo material ali, físico, para ter raiva de Davi. Mas como ele era atormentado por espíritos malignos, eu acho que os sentimentos, o corpo, a mente dele já era meio bagunçada por esses espíritos, então aí que ele afia mais as unhas, né, na inveja. E aqui nesse versículo que eu falei pra vocês, no 28, Samuel está morto, Davi já foi ungido, né? Mas Davi se encontra fugindo. Em nenhum momento Davi quer matar Saul, ele poderia, né? Tenho certeza de falar, Senhor, me permita, talvez Deus tivesse permitido. E no final, Davi tá lá correndo, Saul, fugindo de Saul. E Saul, por inveja, olha o que acontece com Saul. A inveja é tão forte que levou Saul a fazer uma das coisas que Deus mais abomina: ter contato com adivinhadores, pessoas que são adivinhas. Deus abomina isso, que é bruxaria, cartomante, necromancia, esses tipos de feitiçaria, Deus é muito contra. E aí Saul, nessa inveja, nessa raiva, nesse rancor, Samuel morto, Samuel que levava a palavra, né, entre ele e Deus, ele entra em desespero e aí ele vai consultar essa cartomante. E aqui na Bíblia a gente vai ver que a gente vai perceber que Saul, quando vai até essa mulher, ele não vê Samuel.
Em nenhum momento a Bíblia fala que ele vê. Aí, mais ou menos assim, ó. Aí aqui, Samuel já está morto, Saul tenta contato com ele. Ó, gente, tá uma aprovação hoje aqui, mas vai sair. Em nome de Jesus vai dar certo. Aí aqui, Saul vai lá, faz o que Deus mais abomina, não se agrada, né? Feitiçaria, se deitar contra os deuses, outra cultura, essas coisas Deus não se agradava. E aí ele pega e fala pra mulher. A mulher tá meio escaldada, porque no passado Saul era obediente a Deus, então ele né, matou a maioria das bruxas, elas fugiram, de adivinhadores, todas essas coisas que não agradavam a Deus, Samuel exterminou. Só que ela já tava meio, ali na minha palavra, meio cabreira, né? Quando Saul colocou uma capa, né? Ali, meio que pra fingir que não era ele, né? Fingindo ser outra pessoa. Pede pra que ela fizesse contato com o morto, e aí, com o espírito, né? E aí ela fala, olha, mas Saul, se souber, vai me matar, eu não posso fazer essas coisas. E aí Saul, disfarçado, fala assim, não, mas pode ter certeza que a gente não vai deixar esse mal acontecer a você e tal. De repente, na hora da conversa que ela tá chamando ali a entidade, né, o espírito, ela percebe que é Saul. E ela fala, meu Deus do céu, quer ver? Vou ler a Bíblia. E aqui, até então, a mulher não sabia quem era, né? Aí ela fala aqui, ó, no 28:12. A mulher, então, no 28:11 primeiro, né? A mulher, então, lhe diz, a quem te farei subir? Quem que ela vai invocar? E ele diz, fazei-me subir a Samuel. E vendo, pois a mulher a Samuel, gritou em voz alta. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E ela tinha medo, porque Saul já tinha matado, já tinha feito várias coisas com mulheres como ela. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? E ela disse, vem um homem ancião e estava envolto de uma capa. Aqui ela vê algo, uma figura que parece Samuel, né? E ela fala, ele é um senhor, né? Na nossa linguagem, que o ancião é velho. Ele está envolto em uma capa. Então a Bíblia fala assim, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. A Bíblia não fala, e veio o espírito de Samuel, e veio a alma de Samuel, e era Samuel, fala, que ali deu a entender, né? Saul entendeu que era Samuel. Então, aqui mesmo, ele pega e pergunta para Samuel. Samuel disse a Saul, por que você me faz subir de onde ele estava, né? Por que você me chamou? Então disse Saul, estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntaste, visto que o Senhor te tem desamparado e tem se fez seu inimigo, né? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado e o reino da tua mão, e tem dado ao companheiro Davi. Aí, eu imagino que nesse momento, a raiva, a inveja, a ira contra Davi deve ter aumentado, porque Deus fala que rasgou o reino dele e está entregando na mão de Davi. E ele, ó, procurando Davi para matar, para acabar com a raça de Davi, e Davi, ó, fugindo, porque Davi poderia matar ele. Gente, Davi matou Golias. Você acha que quem que é Saul perto de Davi, de Golias? Ele poderia, mas não era isso que ele queria, porque Davi respeitava Saul, independente do que ele fazia, do que ele achava e do que ele era. Então, Davi respeitou ele. Eu acho que por isso que as pessoas falam que Davi é segundo o coração de Deus, né? Porque, tirando a parte que ele errou lá com a Batseba, Davi sempre foi, assim, honrado.
Então, até aqui, o que eu quero falar sobre Davi, Saul tinha tudo para morrer, envelhecer sendo rei, estar na mão de Deus, porque Davi era novo. Então, Davi conseguiria esperar, mesmo escolhido por Deus, ele conseguiria esperar muito fácil, muito tranquilo, Saul morrer. Saul poderia morrer numa guerra, numa caçada, algo do tipo. Mas não. O tempo todo, Saul prova que ele não merecia ser de Deus, não merecia o que Deus tinha para ele e nem o cargo que ele tinha. Primeiro, ele começou com a inveja, depois permitiu que espíritos malignos entrassem na vida dele, zombasse dele, tormentava a vida dele. Por quê? Se ele era de Deus, ele conhecia Samuel, ele tinha acesso a Samuel, tinha acesso a Deus, tinha acesso ao conhecimento de Israel, ele era rei. Ele tinha acesso às melhores escrituras, ele tinha acesso a tudo que, vamos dizer hoje, que o governo tem e a população não tem acesso. O rei é como um presidente, ele tinha acesso a tudo isso. E aí, ele jogou tudo isso fora por inveja, ele deu ouvido a vozes, ele deu ouvido à vaidade, ao ego dele. E isso foi levando ele cada vez mais fundo pro abismo. Tanto que no final, depois se vocês continuarem lendo, ele mesmo se mata. Tá tendo uma invasão, né? Se eu não me engano, é contra os filisteus. Ele vai lá e se joga na lança. Ele se mata. Então, tipo assim, a gente sabe o que Deus fala sobre suicídio. Até no final, gente, talvez, não sei, ele poderia ter morrido com uma dignidade melhor, né? Ter se arrependido. Mas o que eu falo, as pessoas que são de Deus conseguem ter esse arrependimento. Pessoas que não são de Deus não têm o Espírito Santo, porque assim, a Bíblia é clara. Deus criou a todos, mas nem todos são filhos de Deus. Deus fala que os filhos dele são obedientes, que os filhos dele, ele corrige, ele é a vara da justiça, ele é Deus. Então, bem ele sabe quem realmente se arrepende e quem não se arrepende. Então, mesmo que Saul às vezes fizesse todos os sacrifícios, ele sabe que ele não ia gerar em Saul o arrependimento. Uma vez eu ouvi, se eu não me engano foi um pastor, não me lembro agora, ou se foi algo que eu li, que falava mais ou menos assim, que Deus escolhe as pessoas que ele quer gerar arrependimento, trabalhar na vida dessas pessoas, usar essas pessoas como ferramentas aqui na Terra para ajudar outras. Já viu pessoas que sofrem muito, aí chega numa certa idade, graças a Deus começa a vir coisas boas, ela prospera, ela melhora, ela leva a palavra e ela tem um testemunho que várias outras pessoas se identificam. Isso são ferramentas na mão do Senhor. Algumas dessas pessoas são como Saul. Ela começa a se voltar contra Deus, mesmo tendo tudo que Deus deu. Sei lá, vamos supor um exemplo, Silas Malafaia, que é um grande pastor que hoje a gente conhece, aquele presidente lá da Universal, esses grandes pastores que a gente vê, que Deus não usa mais, infelizmente. Alguns a gente vê o Espírito Santo agindo, a gente só de estar perto se sente movido, né? Se sente bem. E outros você sente um vazio, você sente mais um lobo do que, né, um pastor mesmo. E enfim, não era nem sobre isso que eu ia dizer, né? É sobre a inveja. Cuidado com que você foca, que entra no seu ouvido e você não solta pra fora. Não põe pra fora. Quantas vezes Saul ouviu que ele matou dezenas, milhares, e Davi matou dezenas de milhares, e isso foi entrando no coração dele, foi fazendo que ele criasse uma rivalidade com Davi que não precisava, não existia. Ele poderia continuar sendo rei. Davi foi humilde, Davi se mantinha ali perto. Quando a Bíblia fala, quando Davi tocava a harpa, os espíritos malignos deixavam de atormentar Saul. Então, eles poderiam ter sido grandes amigos, poderia ter treinado Davi para ser um melhor rei do que ele, mas a inveja ali, a vaidade, aquele orgulho tomou conta de Saul. E é isso que você tem que tomar cuidado. Às vezes você, por exemplo, que almeja algo ou quer chegar no topo de alguma coisa, quer chegar em algo maior, quer fazer algo maior e acaba invejando quem já tá lá, porque tem que tomar cuidado com algumas pessoas que falam assim, eu me inspiro em fulano. Às vezes essa inspiração
pode se tornar algo muito contrário, pode se tornar uma inveja. Ou se você não conseguir obter, chegar aonde você quer chegar, aquilo pode trazer muita amargura, tristeza. É isso, aí e essas coisas vão desencadeando outras. Então você vai perceber que quando você começa admirando, talvez você já tá invejando, você fala, nossa, mas fulana consegue, eu não consigo, fulana faz, eu não faço. E a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que todo mundo deve sim ter ambições. E eu tenho certeza que isso não vai te atrapalhar, mas tudo regrado, tudo isso em Deus. Quando Deus gera no nosso coração sonhos, gera em nossos corações o que é pra nós, é pra ser nosso, não atrai esse tipo de sentimento. Mas quando você escolhe ter algo que não é de Deus, não é pra você, pode te atrapalhar e muito. Então a palavra de hoje foi sobre inveja, cuidado com o que entra por aqui, para ela não se empedrar no coração, né? Para não se empedrar no coração e você amanhã ou depois sofrer como Saul e até mesmo pior, né? Morrer sem a salvação, sem ali morrer de uma forma que seja para a eternidade ruim. Porque Deus fala, ao homem cabe uma vez só morrer. E a gente tem praticamente 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física do corpo e a morte da alma. Só que a alma não morre. Então, você vai morrer físico, pode morrer espiritualmente, e quando for a alma, parte da alma não vai morrer, você vai para um lugar eternamente. Não importa se você acredita que esse lugar é igual o Nosso Lar, o filme, ou se é sofrimento, se é evolução, não importa. Mas a Bíblia fala que lá o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre e só há dor e ranger de dentes. Então, só de me falar essas pequenas características de um lugar, eu já não queria estar lá, eu não quero estar lá. E Deus fala que aquele que crê, né, já é salvo. Então, glória a Deus por isso. E é isso, pessoal. Hoje o tema foi inveja, foi sobre Samuel, versículo 1 Samuel 28. Eu frisei bastante ali o 11, o 12 e o 13, que é o encontro de Saul com a feiticeira, né? E é isso. Eu vou aqui cuidar das criancinhas, o Robson, a Jade, e agora a gente vai orar só para finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta palavra, que essas palavras entrem nos nossos corações e não se saia, que o Senhor possa nos transformar, nos guardar, nos abençoar, trazendo a tua paz, a tua alegria, a tua energia, o seu jugo, porque é leve e suave. Senhor, eu agradeço pela vida dos meus filhos, pela minha vida, pela minha casa, que o Senhor opere um milagre em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pessoal, até o próximo vídeo amanhã, são 21 dias, a gente já tá ali quase na metade, e é isso, tchau!